tão considerável, mas em área industrial ele é sim, ele é muito importante. Então, a gente tem aqui nessa tabela os métodos de referência. O nosso é o método B1, então ele se encaixa aqui, olha, método de AF. O que é fator de agrupamento? O fator de agrupamento é quando você considera que vários circuitos e cabos estão passando dentro de um mesmo eletroduto, bandeja ou leito. Então, em vez de você passar um circuito só, por exemplo, acho que alguém falou aí, eu vou passar no mesmo circuito da cozinha, por exemplo, eu vou passar a iluminação e tomadas. Então, não vai passar um cabo só, não vai passar os cabos da iluminação. Vão passar também os cabos das tomadas, né? O circuito de tomadas. Então, pode ser também, por exemplo, aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Eu peguei esse quadro, eu coloquei aqui porque eu achei mais inteligente. Esse quadro, ele está centralizado dentro do ambiente da casa. Ele está numa área que não é fechada, né? Não é uma área trancada. O quadro geral ele tem que ficar numa área que não pode ser trancada. Ele não está em escadas, né? Ele não está distante de todas as cargas. Então, se a gente pegasse esse quadro aqui, como acontece lá na casa da minha sogra, o quadro é aqui, ó, exemplo. Então, o que que acontece? O meu circuito ele vai sair daqui, lá de trás da casa, e ele vai passar isso tudo aqui, ó. Se eu for alimentar esse dormitório 2, eu não vou passar 8 eletrodutos aqui que vão andar pela casa inteira. Então, no mesmo eletroduto, eu vou passar o dormitório 1, a área de circulação, o banheiro, o dormitório 2, eles vão se encontrando aqui. Exemplo, tá, gente? E daqui, por exemplo, ele vai passar daqui para frente, vai vir na varanda, que vai vir na sala, que vai vir na cozinha, que vai vir na lavanderia. Então, no mesmo eletroduto, dando o exemplo aqui grosso, a gente vai estar passando vários circuitos. Eu falo grosseiro, mas ele não é tão grosseiro na vida real, tá? Porque o que a gente vê aí nas instalações são eletrodutos entupidos de cabos em instalações. Então, quando a pessoa quer fazer alguma manutenção, quando ele quer fazer alguma alteração no circuito dela, ele não consegue. Então, ele vai ter que furar a parede dele toda de novo para passar eletroduto, porque os eletrodutos que ele tem na instalação já estão entupidos. Vão passando cabos, vão entupindo, e depois fica essa dificuldade de manutenção e retirada de cabos dessa residência. Nós vimos também que existe um fator de ocupação dos eletrodutos. Né? Eu vou falar sobre eletroduto aqui, né? Então, depois a gente fala sobre o fator de ocupação dos eletrodutos. Então, por isso existe esse fator de agrupamento. Como eu coloquei o meu quadro aqui, o que acontece? Se eu for alimentar o circuito do banheiro, ele está próximo, vai ser individual. Daqui para o dormitório, vai ser individual. Daqui para o outro dormitório, vai estar bem próximo aqui o circuito. O máximo vai estar tudo certinho, tudo perto. Então, no máximo aqui a sala e a varanda vão estar no circuito no mesmo eletroduto, da cozinha para a lavanderia. Poderia estar dessa forma. O circuito de iluminação vai estar uma confusão aqui em cima. Né? Então, vão estar passando o mesmo eletroduto. Então, vamos considerar aí, a gente pode pegar aqui na suposição... Ô, Nádia, aí no caso, aí você mandou um eletroduto para o quarto. Esse eletroduto, ele pode passar os cabos do ar-condicionado e os cabos das tomadas de uso geral também, né? Que tem no quarto. Pode passar, sim. E da iluminação também? Ou seja, tem 3 circuitos passando mesmo, 3 tipos de circuitos, não tem problema, né? Não tem problema. Em ambiente industrial, a gente separa tudo.
A gente separa Você tudo. passar tudo no eletroduto, não, Nádia. O eletroduto é muito barato. É barato, mas você já viu o pessoal cortando o ambiente todo, passando uma montoeira de eletroduto? Quando a gente está na obra, sim. Cada circuito é um eletroduto separado para ele. E por que que quando a pessoa vai fazer qualquer modificação, os eletrodutos estão tudo entupidos? Aí depende de quem está executando a obra. Às vezes a pessoa, na laje, por exemplo, vai passar a tomada na laje, pisa no eletroduto lá, vai estar batendo a laje. Ou passa debaixo do contrapiso, aí ele deu uma curva Ó, muito, num ângulo muito forte, entope. uhum. Assim, não justifica você passar um eletroduto, sendo que você tem possibilidade de passar mais, não vai dificultar É igual eu nada tô te mais. falando, vai do critério. O eletroduto de PVC, igual você tá falando, é um eletroduto muito barato. Só que ele tem que furar a parede toda para passar os eletrodutos, né? Pois é, você chega no quadro de distribuição também, tá descendo lá 15 eletrodutos, como é que você vai saber de qual que é qual? Na prática, assim, é mais complicado que na teoria, que nem ele tá falando aí. Mas, Não cara, É. tem porquê, não tem. se disjuntor, filho, se desce Hã? 5 fogueiras para baixo e sobe 5 para cima, tem o disjuntor dele, você tá tudo Não, separado. mas do jeito que você tá falando aí, uma é iluminação, o outro é por ar-condicionado e o outro tomada específica. Pra um cômodo só. Agora você faz isso nos outros. E vai direto para mangueira. Não é assim não, meu querido. Mas é assim, gente, fica a critério do instalador aí, tá? Mas, igual eu tô falando com vocês, a gente pode considerar que esses eletrodutos vão ser individuais? A gente pode considerar sim. É que vai ter um circuito de iluminação, vai passar todo mundo individualizado, vai passar todo mundo dentro do mesmo circuito. O bom é que a gente faça uma estimativa aproximada aí de algo que possa acontecer. Então, aí, para ficar mais próximo da realidade, fator de correção de agrupamento. O que, que eu joguei aqui? Eu joguei um simples fator de correção de agrupamento aqui, olha, passando dois circuitos no mesmo eletroduto, considerando, tá bom? Então, isso aí levou a um fator de 0,8. Coloquei o chuveiro e o disjuntor geral, né, passando eletrodutos separados, né? Meu quadro está aqui, então vai vir, não vai ter nada agrupado com ele. No circuito do chuveiro, né? No caso, tomado de uso específico. Então, quando a gente tem esses fatores, a gente tem que corrigir a corrente. Tá? A corrente que a gente calculou inicial, ela vai ter que ser corrigida. Então, o que, que é esse fator? Vai ser o valor de projeto que a gente calculou dividido por esses fatores de correção de temperatura e de agrupamento. Então, a gente tem um valor de corrente corrigida e esse agora é o nosso valor final. Lembrando que quanto mais a gente trabalhar aqui em correções, mais aumenta o valor da minha corrente, né? Acontece muito na minha área, por exemplo, né? Eu vou falar de mim, que o pessoal não aceita esses fatores de correção, que é para diminuir o cabo, querem tacar isso aqui tudo para um. E na realidade, na vida real, né, como nós dissemos aqui, o que se vê, principalmente a industrial, são bandejas de eletrodutos entupidos, né? Em vez de estarem aí com o fator de ocupação de 40%, que seria o quê? 60% livre, 60% tem que estar livre, eles não têm nem 1% livre. Então, vai passando mais eletrodutos, mais bandejas, mais leitos, um debaixo do outro, e vai entupindo aquilo ali, porque poderia ter colocado uma dimensão maior que já previsto todo esse incremento de instalação. Então, ok. Com isso, a gente chega nos valores de seção do condutor. Lembrando que, o que a gente faz para descobrir o valor da seção do condutor? Né? Se fosse nas minhas tabelas, por exemplo, eu já puxaria da tabela da EMBR. Aqui, o que a gente vai fazer?
como a gente ainda não tem isso aí, vocês vão desenvolver lá. Então, uma das tabelas na norma é essa daqui, olha. Capacidade de condução de corrente para métodos de referência B1, cobre, alumínio, isolação PVC. Então, temperatura de 30 graus. Então, é a nossa tabela. Qual que é o nosso método de referência? É o método B1. Qual que é o quantos condutores carregados? Então, tem aqui, ó, condutores carregados. Nossa fase neutra ou fase-fase. Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, aqui, ó. Nossa corrente é de 7,9, por exemplo, para iluminação. Então, se eu for aqui na minha tabela lá da norma, 2 condutores carregados, uma corrente de 7,9, ela é menor do que 9. Então, o meu cabo seria de meio milímetro quadrado. Para a tomada de uso geral, a minha corrente é de 16,7. Então, eu vou na tabela da norma, método B1, 2 condutores carregados. Então, acima de 14, eu tenho entre 17,5 e 14, eu tenho aqui, olha. Deu quanto? 16, né? Então, teria que ser esse daqui. Eu tenho um condutor de 1,5, olha. Eu tenho a corrente, isso aqui são valores de corrente, que são IZ do cabo, capacidade de condução de corrente do cabo. Esse cabo de 1,5, ele suporta até 17,5 amperes. Então, se a nossa corrente deu 16, é acima de 14, então seria um cabo de 1,5. E assim por diante. Para cada cômodo, para cada circuito aqui, para cada valorzinho aqui, a gente vai lá na tabela e vê qual cabo que deu, tá? Pode ser que tá certo. Tá ok? O que acontece? Nós ainda temos um critério a ser avaliado, o critério de queda de tensão. Então, para a residência, tem um critério de queda de tensão, que é o critério watts-metro. Abrindo aqui uma aspas, que esse critério não serve para elétrica. Tá? Esse critério watts-metro não serve para elétrica. Não serve para a área industrial. Tá bom? Quando é residência, esse método pode ser simplificado. Por isso é esse método watts-metro. Então, o que vai ser o watts-metro? Quando vocês tiverem isso aqui no AutoCAD, vocês vão saber exatamente a que distância estão os circuitos, né? Você vai pegar lá a polyline lá e vai saber qual é a dimensão dela, como que ela está passando, qual é a distância dela. Então, para cada circuito, eu chutei aqui no meu projeto aqui um valor que ele vai estar à distância, tá? Um valor que ele vai estar das cargas. Então, qual que vai ser a minha somatória? Vai ser watts, né? Potência. Cadê a potência? Então, vai ser a potência vezes a distância, tá? Considerando aqui que isso aqui está em 1 para 1. Então, a potência vezes a distância vai me dar um valor. Aí, o que a gente tem? A gente tem essas tabelas aqui, cadê? Essas tabelas aqui, olha, para queda de tensão. Eu esqueci de falar o que é isso aqui, né, gente? Esqueço. Então, eu tenho essa tabela aqui para 110 e esse aqui para 220. Tá? Você vai vir aqui, olha. No meu caso, eu admiti que eu estou considerando uma queda de tensão até 2%. Só vou voltar aqui um pouco para quem não pegou isso daí. O que é esse mais um critério para calcular cabo? Já não fez 2? Fazendo o terceiro. Por que esse critério é importante? Esse critério considera a distância do quadro até a carga. Se for uma distância considerável, isso aí vai mudar a dimensão do cabo. Tá bom? Então, a máxima queda admissível de tensão é 4%. Então, existe uma queda de tensão que ela é admissível, tá? O equipamento ele não vai sofrer ali com essa queda de tensão. E isso acontece. Né? A nossa rede aí, ela sofre variação de tensão o dia inteiro. Ela não fica ali no 127 o tempo todo. Ela fica variando ali próximo do 127.
Então, a gente tem que admitir que pode ocorrer uma queda de tensão e qual que é o máximo dela. Então, o máximo seria 4%. Admitindo 2%, eu tenho os valores da seção do cabo. Tá? Então, para um apartamento, para uma casa, a gente não vai ter problema de queda de tensão. Agora, quando a gente fala em sítios, ambientes muito grandes, né? Dependendo da dimensão disso daí, das distâncias, principalmente em área industrial, o critério de queda de tensão não é calculado dessa forma, mas é um critério que muda totalmente as dimensões do cabo. Que são áreas assim, a britagem está num lugar, a moagem está em outro lugar, então no lugar tem a mineração, onde tem as minas, então no outro lugar moe aqueles minérios, no outro lugar faz todo o sistema de eluição, os sistemas que tiverem lá. Então, são lugares distantes. Então, por isso essa queda de tensão, dependendo de onde for o local da sala elétrica dele, vai ser muito considerável. E aí, algumas coisas podem ser feitas. Bom, no nosso caso aqui da nossa residência, voltando para a realidade, a gente vai pegar esse valor aqui e vai vir na tabela. Então, para 127, a gente vai vir aqui na nossa tabelinha, deu quanto lá? O primeiro, por exemplo. Segundo, 10.200. 10.200, eu admiti aqui uma queda de tensão de 2%, lembrando que até 4%. Admiti uma queda de tensão de 2%, o meu cabo aqui seria de 1,5 milímetro. Então, isso aqui é a distância, watts-metro, que a gente calculou. Então, nós vamos pegar aqueles valores que a gente calculou lá e vamos comparar com isso aqui. Com isso, a gente chega nos valores de inserção do condutor, tá ok? Tem as tabelas de monofásico e tabela bifásico, as duas tabelas. Então, no nosso caso aqui, ele não mudou em nada a nossa instalação, tá ok? Não aumentou os cabos. Então, o que a gente vai fazer agora? Tá bom, nós fizemos o critério de seção mínima, capacidade de condução de corrente e queda de tensão. Qual vai ser a minha seção final? Então, coloquei aqui, para iluminação, nós vamos continuar com o cabo de 1,5, tá? Para tomada de uso geral, a gente vai utilizar o quê? Coloquei uma formulinha aqui, basiquinha, mas essa fórmula está falando o quê? Eu vou pegar o maior dos critérios e vou utilizar, tá? O maior dos critérios, vou pegar aqui, ó, seção mínima, capacidade de condução de corrente, queda de tensão, o que for o maior, é esse que eu vou usar. Por quê? Se eu pegar o cabo maior, eu estou me resguardando, né? De que se houver qualquer falha na instalação, seja por queda de tensão, seja por corrente, né? O incremento de potência aí, né? Sobre a corrente, por exemplo, os meus cabos, eles estão preparados para isso, tá ok? Então, para cada ambiente ali, nós chegamos na dimensão do cabo, tá? De acordo com quem? De acordo com a 5410. De acordo com a 5410. Aí, o que é esse Z do cabo aqui? Esse Z do cabo aqui eu coloquei aqui, só que a gente vai utilizar lá no disjuntor. Mas já para adiantar, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse cabo aqui de 1,5, ele suporta até 17,5 amperes. Esse cabo de 2,5 até 24 amperes. Esse cabo de 4 milímetros até 32 amperes. É corrente, capacidade de condução de corrente do cabo. Onde que eu peguei isso? Eu peguei naquela tabela que nós utilizamos aqui para a seleção dos cabos. Então, se eu peguei método B1 e eu falei aqui, ó, cabo de 2,5, ele está me falando que até 24 amperes ele suporta esse cabo de 2,5. Para o método B1, circuito monofásico.
Ok? Então, é isso aí. Por quê? Quando a gente vai calcular o disjuntor, esse disjuntor, o valor dele, tem que estar entre a corrente de projeto e o IZ do cabo. Qual que a gente vai utilizar? Os valores disponíveis no mercado. Então, entre 6,3, que foi a corrente calculada de projeto, e a capacidade do cabo, quer dizer o quê? A capacidade máxima que esse cabo aguenta é 17,5. Então, eu posso, para proteção do cabo e da instalação, utilizar um disjuntor de 10 amperes. Poderia ter utilizado 16 também. Ele está dentro da faixa, tá? Então, joguei aqui que eu vou utilizar um disjuntor de 10 amperes para iluminação, outro de 16 para tomada de uso geral, outro de 25 para lavanderia, tal, 20 para ar-condicionado, 40 amperes para o chuveiro. Tá ok? Então, com isso aí, gente, vocês já fizeram o quadro da casa de vocês. Tem aí os cabos, tem os disjuntores que você vai utilizar. Ok? Se você abrir a tampa daí da sua casa aí, do disjuntor da sua casa, você vai ver os valores de potência que foram utilizados para cada circuito. Tá? Então, tem em locais que a gente tem uma faixa grande, né, de uso do disjuntor, aí a gente pode trabalhar mais próximo, dependendo, por exemplo, iluminação, né? Poderia ser um maior aqui. No caso de você precisar fazer alguma alteração, um incremento aí, você já estaria preparado, esse circuito seu não ia sentir nada. Mas porque você conhece a sua instalação, sabe que ela não ia se alterar. A gente falou também na aula passada, e se a gente souber que esse cliente já vai fazer um incremento um puxadinho na casa dele, a gente já tem que colocar isso aí na nossa conta. Outro item que a gente falou foi sobre a verificação do disjuntor, tá? Então, esses itens aqui não são tão essenciais para a gente aqui, tá? Nesse caso. Mas a gente, como a gente falou, nós vamos ver só um pouco sobre isso. Quando a gente seleciona o disjuntor para você indicar o fabricante, você está passando para o cliente lá a sua lista de materiais com o fabricante, por exemplo, né? Então, você vai avaliar para ver se esse disjuntor que você está comprando, normalmente sim, se ele está dentro dos critérios estabelecidos aí na norma. Esse item de disjuntores, deixa eu ver se está aqui no trabalho de vocês. Dimensionar eletrodutos, eu pulei aqui no caso, né? Dimensionar disjuntores de cada circuito. Então, página 73 e 70 a 80. Vamos lá. Só para que vocês vejam, lembrem aí. A gente faz isso aqui, ó. A gente tem que proteger contra sobrecorrente e contra curto-circuito, né? Então, o critério aqui para a gente avaliar, para ver se está tudo ok, esse primeiro critério que nós fizemos, olha. A corrente nominal, ela tem que estar entre a corrente de projeto e o IZ do cabo. Então, isso aqui está ok. Nós já fizemos, está verificado, está ok. Agora, o outro avaliação é esse aqui, ó. Corrente que assegura a atuação efetiva do dispositivo. Então, esse 2 é 1,35 a corrente de projeto. Ele tem que estar abaixo de 1,45 IZ do cabo. Então, você faz a verificação lá. O I2 é corrente B vezes 1,35 e ele tem que estar abaixo desse valor de 1,45 IZ do cabo e tá tudo certo, tá ok. Beleza? Outra análise de tempo de disparo do disjuntor, a gente já teria que ter selecionado esse disjuntor. Baseado nos fabricantes que a gente tem, de acordo com a tensão que a gente está trabalhando, esse valor de corrente aí de curto-circuito suportável dos disjuntores, ele é de 5.000.
Então, 5.000 amperes, né? Então, esse disjuntor nosso daqui, considerando que a nossa corrente de curto-circuito seria de 2.000, ele já estaria protegido. A gente fazeria uma avaliação do tempo de disparo, que é esse cálculo aqui, tá? Esse tempo de disparo analisa essa constante aqui, que tem a ver com a isolação do cabo. O cabo em PVC ele é 115, o valor dessa constante. Essa aqui é a seção do cabo, tá? Do condutor. E a corrente de curto-circuito presumida que nós utilizamos. A gente chega no valor de tempo de disparo desse disjuntor e a gente avalia se esse disjuntor do fabricante tal, que nós estamos especificando, está dentro dessa coordenação, né? Esse é um sistema coordenado. Quando a gente fala aí que o disjuntor ele tem que proteger o cabo, tem que proteger a instalação, e o disjuntor do principal ele tem que proteger os outros. Então, nós estamos falando de um sistema coordenado, né? Então, seria isso daí, gente, tá? Outro item que a gente também falou foi sobre os eletrodutos. Então, a gente falou isso lá atrás, né? Teria que ter trago isso aqui mais para trás. Então, a gente tem as dimensões dos cabos, temos a área externa do condutor. Quem te dá isso aqui é o fabricante, tá? O fabricante da área externa do condutor. E aí você estima a quantidade de cabos que vão passar no eletroduto, tá? Eu coloquei aqui qualquer coisa, tá, gente? Com isso, você chega no valor de diâmetro e você chega no valor em polegadas. Nós fizemos isso aí lá na seção 2, eu acho, dimensionar eletrodutos da instalação, página 56. Isso aí o Igor sabe de cor, né, Igor? Tem os eletrodutos de quanto lá? De 20, tem de 25, tem de 1 polegada. Ele vai subir. A gente usa mais de 3/4 de 1 polegada. Isso mesmo. De meia, né? É. Tá. Aqui no nosso livro a gente tem um exemplo. Ô, gente, vocês podem pegar qualquer exemplo na internet. Isso aqui é um fabricante aí qualquer, aqui, ó, no flan. Nem sei se é isso, ó. Não tem que falar, não. Então, a gente tem aqui, ó, o valor do condutor que a gente está passando. No caso da gente ter um circuito independente, tá? Tem um circuito independente e vão passar um monte de cabo de 4 milímetros e vão passar 6 cabos de 4 milímetros. Então, um eletroduto de 15, tá? O que a gente vai notar aqui? Vamos para o PVC aqui, que é a nossa realidade. PVC começa com 20, olha lá. Tá? O que é a nossa realidade? Quando a gente está falando aqui que vai passar cabo de 2,5 e vai passar cabo de 4, exemplo, vocês podem perceber aqui que não há uma variação muito grande de acordo com a quantidade de cabos que está passando, não. Estou falando que há variação, mas não existe uma variação tão grande, né? Para esse tipo de cabos. Então, a gente teria aqui, ó, vamos supor, cabo de 4 milímetros. A gente poderia colocar 3, 4, 5, 6, 7, até 10 cabos passando aqui, que a gente estaria dentro da norma, né? Não atingiria a quantidade aí. Eu não fiz esse cálculo não, mas eu acredito que não, né? Por essa tabela ser uma tabela de fabricante. Então, a gente teria essa variação aqui. Para a residência, a gente trabalharia dentro desses padrões. Então, independente do que eu falei aqui, o que a gente tem que fazer é o quê? Pegar a dimensão do condutor. Nós sabemos a área de seção transversal do condutor, tá? Dada pelos fabricantes, porque essas áreas aqui, elas já levam em consideração a isolação do cabo. Então, se a gente jogar direto numa fórmula, a gente vai chegar no valor inferior, tá? Porque esse valor, ele leva em consideração a isolação. Então, a gente coloca cabos de 4 milímetros, vai passar 6 cabos. Então, um eletroduto de 20 milímetros de diâmetro.
Tá? Lembrando que a gente joga lá, né? Vocês já sabem isso de cor. E aí, um eletroduto de 20, um eletroduto de meia polegada, um eletroduto de 25. É isso mesmo. Um eletroduto de 3 quartos. É errado. 3/4 é 20 milímetros e 1 polegada é 25. 3/4 é 25 milímetros. Então, de acordo... Na comercial é isso mesmo. É que o diâmetro para hidráulica e o diâmetro para elétrica é um pouco diferente, muda aí de milímetro para polegada. É que a mangueira de meia é aquela fininha, entendeu? Uhum. Então, isso aí é só para fazer uma conversão para polegadas, tá, gente? Mas quando a gente vai comprar, a gente fala aí diâmetro do eletroduto, tá? Para a gente fazer os cálculos, a gente tem que fazer assim. Então, quando a gente vai passar cabos de seções diferentes, a gente pode jogar num cálculo, que é esse cálculo aqui. Então, esse cálculo leva em consideração a somatória das áreas das seções transversais dos cabos que vão passar. Se vão passar cabo de 2,5, cabo de 4, cabo de 6, você vai fazer o cálculo em função desse somatório. Nós fizemos um exercício sobre isso. Esse F é um fator que está relacionado com a quantidade de cabos que vão passar dentro desse eletroduto. A gente já pode jogar de cara aí o fator 0,4, que é para uso de 3 condutores ou mais, e π. Com isso, a gente chega também no diâmetro dessa instalação. Por exemplo, na suposição aí, tá, gente? Não estou fazendo, não. Que eu ia fazer aqui um eletroduto que fosse sair do meu painelzinho aqui, fosse sair do dormitório 1, da varanda, na sala. Então, eu colocaria esses cabos aqui, os cabos da varanda, os cabos do dormitório, que vão passar tudo no mesmo eletroduto. Exemplo, tá? Então, eu jogaria naquela fórmula, que é uma fórmula para diâmetros diferentes. Se todo mundo for o mesmo diâmetro, por exemplo, aqui, ó, cozinha, ar-condicionado, um exemplo. Então, direto na fórmula, direto na tabela. Uma quantidade para condutores de 4 milímetros, uma quantidade até 6, aí a gente teria um eletroduto de 20 milímetros. Ok? É isso daí, converte a polegada e você tem o valor do seu eletroduto. Uma outra coisa que eu não sei se está lá no trabalho, deixa eu ver se está, balanceamento de fases. Não está não, viu? Então, o balanceamento de fases, o que que é? Se nesse caso aqui a gente tiver uma fase A e uma fase B, tá? Então, a gente vai dividir os circuitos dessa instalação. Então, o circuito da iluminação vai ficar na fase A, o circuito da tomada vai ficar na fase B. Isso é um exemplo, tá? Lavanderia, cozinha, ar-condicionado, o ar-condicionado vai ser bifásico, né? E aí você faz um balanceamento de fases, para não ficar contrabalanceado. Então, a fase A e a fase B, elas vão estar ali balanceadas. E aí você faz a divisão de circuitos. Tem exemplos no livro aí que mostra essa divisão dos circuitos. Então, você tem 2 fases e você vai tirando para cada disjuntor aquela fase que você vai estar utilizando só para balancear, né, esse disjuntor aí, tá bom? Esse circuito. Outro item que a gente tem que fazer é o diagrama trifásico. Vocês podem fazer assim como podem fazer, simplificado, como está lá no livro de vocês. Não sei que página que tem, mas tem um diagrama trifilar que é parecido com esse aí também. Tá? Então, você tem aqui as fases, né? Então, fase A, B, neutro e proteção. Você tem o seu disjuntor principal, tá? O disjuntor de entrada. Você tem o cabo que está saindo lá do padrão indo para esse disjuntor. Você tem aqui o sistema de proteção de surto, isso aqui vocês não precisam se preocupar. E você tem os seus disjuntores individuais. Então, observa aqui, olha,
Esse aqui está na fase A, esse aqui está pegando a fase B, esse aqui pegando a fase A, esse aqui pegando a fase B. Então, poderia ser aqui um disjuntor para cada lugar. Nesse caso aqui, são disjuntores de circuito diferentes que a área industrial. Cada um está indo para uma área diferente, então são circuitos diferentes. Então, vocês vão ter que cada circuito que vocês separaram vão ter um disjuntor e os seus cabos que estão indo para essas cargas. Tá? Então, isso aqui é um diagrama trifilar que você entrega juntamente com o seu projeto. Normalmente, quem faz civil, normalmente coloca no própria prancha, né? Coloca o projeto com o trifilar, com o quadro de demanda, tudo no mesma prancha. A gente que é de elétrica, a gente faz mais separado. É tudo misturado lá. Fica tudo misturado. Quando eu chego para avaliar algum lugar, o pessoal me mostra, eu abro o projeto, tá tudo no mesmo formato. Tá no A1, tá tudo. Tá o projeto de iluminação, a tabela, o trifilar, tá tudo lá. Então, é isso aí, não tem problema nenhum, não. Então, ali vocês estão, né, utilizando o máximo que você tem do espaço que você está vendendo. Então, é isso aqui que é o trifilar, gente. A outra parte do trabalho, dimensional disjuntor de entrada, nós dimensionamos, 63 amperes. Local quadro geral de força na instalação conforme os requisitos que a gente estudou, né, que ele tem o método baricentro, né, e tem os requisitos que são esperados, né? Que assim, não seja um local de difícil acesso, não seja um lugar trancado, né? Imagina se o lugar estiver pegando fogo, como é que a pessoa está em um lugar trancado lá com o quadro lá dentro? Então tem que ser um lugar fácil, rápido, de fácil acesso. Qualquer um que estiver em qualquer ambiente consegue rapidamente, alguém estiver tomando um choque, por exemplo, rapidamente você consegue desligar o disjuntor geral, no caso de qualquer problema, né, gente? Estou fazendo suposições aqui. O próximo item, que aí eu não vou, é o único que eu não vou mostrar aqui, né? Que eu não fiz, que é elaborar a planta baixa e legenda com a simbologia adotada. Então, vocês têm essas simbologias aí, que foram dadas aí, a página 27 a 30. Vamos ver aqui. Temos essas simbologias aqui que vocês podem estar utilizando, tá? São simbologias usuais, inclusive, eu até falei isso na sala de aula, de quadro, de interruptor, são usuais. E aí vocês vão fazer isso aqui, é isso daqui. Não precisa fazer assim, todo cheio de firula, assim, pode ser tudo reto, não tem problema não, pode ser reto aqui, aqui. Eu gosto de fazer tudo reto, tá? Quem não gostar, pode fazer assim também. Então, aqui você vai estar mostrando as tomadas, no caso aqui tem uma tomada de 1.500 watts, tem outra tomada aqui, tem tomada aqui do chuveiro, olha, 4.400 watts, tá indo fase terra. Temos uma luminária de 60 VA, para o banheiro, tem duas tomadas aqui, tá? Isso aqui é um exemplo de simbologia, tá bom? E aí, o livro mostra lá a simbologia para fase, para neutro, para retorno, para terra. A gente pode adotar isso aí também. Então, para cada ambiente aqui, ele vai, o circuito aqui vai vir para cada lugar. Tá bom? Por isso que é melhor, quanto mais centralizado tiver esse quarto, nesse caso aqui, olha, ficou na cozinha. Nesse caso aqui, alguém colocou na cozinha, eu não colocaria aqui não. Mas tá bom. Então, quanto melhor for o local da instalação desse painel, melhor vai ser a divisão de circuitos, mais fácil o acesso vai ser para ir para a casa inteira. Eu imagino que isso aqui é uma casa minúscula, né? E tá atrás da porta também, né, Nádia? Olha só pra você ver, a bonequinha aí. Então, até a pessoa descobrir, né, se for uma pessoa de... Então, olha, é uma casa pequenininha, né, quadrada. Então, se uma casa normal, a gente teria mais ambientes para cá. Então, a instalação ia andar mais ainda.
Então, é isso aí, gente. Vocês vão ver aqui as simbologias de tomada, simbologia de interruptor, tá? Chamando cada circuito. Tá tudo aqui nessas simbologias aqui, ó. Isso aqui é interruptor paralelo para o E, não vou voltar nisso aqui, tá? Vou voltar não, é só vocês darem uma lida aí que vocês vão saber. Se ele está embutido, se está aparente, se é um quadro geral, se essa tomada está a 1,3 m ou ela está a 2 metros de altura, ó. E as simbologias de iluminação. Quem já tem algum software que usa aí, né? Pode utilizar o software também, não tem problema não. Quem não tem, faz a mão e entrega aí esse circuitinho dessa casa feito numa A4, um PDF com todo o projeto, tá? Se quiser, pode fazer também, igual eu tô falando aqui, igual o pessoal faz aí. Coloca o circuito de carga, a planta baixa, o circuito de... coloca tudo num A1 só. Não tem problema também não. Quem faz em AutoCAD pode fazer como se estivesse entregando para o seu cliente um projeto completo. Eu vejo muitos projetos assim. Tá? E é isso que eu solicitei. Aí, cortes, eu não pedi cortes, né? Dessa instalação, nem a memória de cálculo dos cabos e dispositivos de proteção, não precisa me entregar isso daqui, apenas a definição dos cabos. Ao cabo que você definiu, ele tem que estar de acordo. Né? Tem que estar de acordo. Se o seu cliente pedir, você tem que entregar esse memória de cálculo para ele. A lista de materiais eu não cobrei, você pode fazer, né? Colocar a quantidade de cabos que você utilizou nessa instalação, colocar os disjuntores que você vai utilizar na instalação, os eletrodutos, e aí você joga tudo que você vai utilizar. São a lista de materiais bastante simples. O memória de cálculo luminotécnico eu também não cobrei, porque aqui a gente está fazendo na fase de engenharia, né? Definições. Então, eu deixei para lá. É isso daí, gente. Super simples, tranquilo. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode também, não quer falar aqui, pode me mandar por e-mail. E a tempo, eu vou respondendo aí. Tá bom? Mas quem tiver alguma dúvida, voltem às aulas, peçam ajuda a alguns colegas. Eles fizeram em sala de aula essas listas, 1.2, 1.3, fizeram o cálculo luminotécnico e tem essas aulas gravadas também. Mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida, gente? Acho que vamos ter que praticar mesmo para poder ver se vai ter dúvida. A gente pode fazer nos moldes aí desse que você fez aí do Excel, Nádia? Pode fazer, só depois você vai me entregar tudo como se você estivesse entregando para o cliente. Eu quero um projeto, não quero nada de papel, não. Um caderno, não. Entregar um bloco de PDF que você está entregando para o seu cliente. Aí você coloca as tabelas de definição com as definições, né? A sua tabela de demanda, que é a principal, as definições dos cabos, a sua planta baixa, seu diagrama trifilar, e tá ok. Você tem que garantir que tudo aquilo ali está dentro dos conformes, né? Tá? O que quiser anexar também não tem problema. Pode anexar, o que eu falei não será cobrado, mas você pode anexar, tá? Pode anexar tudo que você quiser no trabalho. Como se você entregasse um projeto completo para o seu cliente. Tá bom? Combinado. Beleza, então, gente. Mais alguém aqui?